Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Dom Bosco, educai-nos para a santidade. Bom dia a você, mais uma vez que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, nesta quinta-feira de adoração. E de maneira especial uma saudação para você que está acompanhando conosco através da TV Canção Nova, dos meios de comunicação e que está conosco para beber da graça que Deus tem reservada para nós neste dia, nesta quinta-feira, que para nós é um dia muito especial. Quinta-feira de adoração, e Deus tem uma graça própria para cada um de nós, aqueles que estão aqui e também aqueles que nos acompanham. E estamos aqui festejando já em clima de celebração, porque no dia 31 de janeiro nós celebramos a memória deste grande santo. Sim, ele é grande porque ele é santo, e ele, para nós da Canção Nova, de maneira muito especial, ele é uma referência, Dom Bosco. E sei que também para muitos, porque afinal de contas, Dom Bosco, como patrono da juventude, ele é uma referência para muitas pessoas dentro da igreja, para tantos movimentos, de maneira especial para toda a família salesiana. Só a nível de informação, o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele recebeu toda a sua formação no seminário salesiano. E a Canção Nova, ela faz parte da família salesiana. Então é por isso que nós temos tanto carinho, tanto amor por Dom Bosco, por essa pessoa, por este santo que intercede por nós e que nos ensina tanto, de maneira especial naquilo que se refere à juventude. Porque este homem se gastou, ele se consumiu, literalmente, por amor a Deus, traduzido no amor aos jovens, no amor àqueles adolescentes. Dom Bosco recebeu esse chamado, por isso que no dia 31 de janeiro de 1888, quando da sua partida, é interessante percebermos os relatos. Dom Bosco terminou a sua vida consumido. Acabou-se as forças. O Monsenhor Jonas sempre gosta de nos contar este fato. Ele não morreu de uma doença específica, mas ele partiu depois de ter gastado tudo que podia, pelo reino de Deus, pela salvação das almas, pelos jovens, pela igreja. Foi isso que Dom Bosco fez. E é por isso que ele tem muito a me ensinar e a te ensinar no dia de hoje. Eu sou, como foi dito, Tiago, sou celibatário, membro da comunidade Canção Nova já há 12 anos. Um jovem que um dia sentiu um chamado de Deus, lá ainda adolescente, e que depois de receber esse chamado, com muito temor, correspondi, dei os meus passos. E já estou agora na comunidade, neste tempo, feliz e realizado, querendo como Dom Bosco também consumir a minha vida. Pelo que você consome a sua vida? Eu começo com este questionamento. O que tem consumido as suas forças? Onde você tem canalizado e investido todo este vigor que há dentro de você? Seja você bem jovenzinho, cronologicamente falando, ou seja você que já é jovem há mais tempo. Porque aqui nós não queremos limitar o ser jovem apenas a uma idade cronológica, mas é um estado de espírito. Para nós, o Padre Jonas é um jovem, com seus 83 anos, porque esbanja vida, e vida em abundância, por causa da entrega dele a Deus, do se consumir por Deus. É um homem que está seguindo os passos também de Dom Bosco, que segue Jesus, de se dar inteiramente. Por isso eu te pergunto, como você tem consumido a sua vida? Porque nós podemos gastar as nossas forças com muita coisa. Nós podemos gastar as nossas forças em um trabalho que a gente realiza. A gente pode gastar as nossas forças em um sonho que nós queremos concretizar. Nós gastamos as nossas forças, os jovens nos seus estudos, e que bom. Nós podemos gastar as nossas forças também em coisas que não são tão boas. Nós podemos gastar forças no pecado. Nós podemos gastar forças na busca e na nutrição de um vício. Nós podemos gastar forças numa mágoa que eu carrego dentro de mim e que vai me consumindo, vai me corroendo e vai roubando as minhas forças. Ou eu posso gastar forças pelo reino de Deus. Eu posso gastar forças para amar. Eu posso gastar forças para me entregar. Eu posso gastar forças para me dedicar a alguém, para me dedicar na minha família, para criar um filho, para educar. Eu posso gastar forças para amar. E é isso que Dom Bosco nos ensina.
Tem uma famosa frase dele que diz: basta que sejais jovens para que eu vos ame. Basta ser. Não é pelo que o jovem fazia. Não era pelos seus acertos ou pelos seus erros. Era por quem eles eram. Basta que vocês sejam jovens para que eu vos ame. Quando nós pegamos as frases de santos, né, e aqui podemos colocar todos aqueles, quem sabe que você seja devoto, que você conheça a história, quando nós vamos ler os relatos, os escritos, as frases que eles trazem, ali tem muita vida contida. Aquela frase que um santo pronuncia é fruto de uma experiência vivenciada. É um transbordamento daquilo que ele está vivendo, ou que ele viveu em determinado momento e que ele comunica. Por isso que essa frase de Dom Bosco, basta que sejais jovens para que eu vos ame, diz o fruto de uma experiência e de um trabalho interior que Deus foi fazendo nele. Porque ele recebeu uma missão específica. Ele recebeu essa vocação. Ele era um eleito. Porém, depois de ter consciência disso, ele correspondeu e ele gastou as suas forças em direção à vontade de Deus. Quando nós temos sentido, quando nós temos consciência, quando nós sabemos o para quê e qual é o objetivo de consumir as minhas forças, eu não fico vazio de sentido. Pelo contrário, minha vida ganha significado. Por isso que na vocação a qual você está inserido, naquela que Deus te chamou, sendo casado, descobrindo, quem sabe ainda aí a sua vocação num tempo de discernimento, no trabalho que você realiza, na sociedade onde você está, é nesse ponto, é dessa forma que você é chamado a amar e a ser sinal de Deus onde Deus te coloca. Corresponder a uma vocação, assumir uma missão e colocar toda a sua força nisso. Aí é um esvaziamento que tem sentido. Eu me consumo por causa do amor. Eu me consumo por causa de Deus. Eu me consumo por causa do reino de Deus. Pode ser que a sua missão hoje seja lá na sua casa. E que você precise ir lá ser o sinal de luz, o sinal de Deus, onde você está. E ali você se consome no ordinário da sua vida, no seu dia a dia, por amor. Para amar. E isso vai te realizar. Por mais que seja uma entrega, por mais que exija renúncia, por mais que exija oferta, a realização, porque foi para isso que você foi feito, que eu fui feito. Nós fomos feitos para o amor. Nós fomos feitos para amar. Amém. E deixa eu parafrasear aqui uma frase de outra santa, que eu admiro demais. Madre Teresa de Calcutá, ela diz que se não doer, não é amor. Então quer dizer que o amor dói. O amor ele consome, mas ele realiza, ele planifica. Porque nossa vocação originária é amar, independente do estado de vida a qual você é chamado. Deus pode te chamar a amar sendo padre, Deus pode te chamar a amar sendo celibatário, um missionário, um casado, um leigo. Lá onde você está, você precisa corresponder a esse chamado e ser sinal de amor àqueles que te rodeiam. E ser sinal de Deus. Bons cristãos e honestos cidadãos. É outra frase de Dom Bosco. Sendo bom cristão, consequentemente eu vou ser um bom cidadão e eu vou fazer a diferença na sociedade onde eu estou. No lugar onde eu for plantado, no lugar onde eu for colocado. Só que olha que interessante, Dom Bosco chegou a esta conclusão de dizer, basta que sejais jovens para que eu vos ame. Ele não chegou nessa conclusão, afinal de contas, tipo assim, acordei de manhã, que linda frase, vou dizer essa frase. Como disse, ela é fruto de experiência. Só que, humanamente, isso aqui é impossível. Deixa eu te dizer, humanamente é impossível a gente amar dessa forma tão sobrenatural. Porque você já percebeu que o nosso amor acaba sendo muito ligado ao sentimentalismo ou aos afetos. Então é fácil eu amar, eu me dedicar, eu me entregar para alguém que eu tenho uma afeição, que eu tenho um laço afetivo. Mas o desafio do Evangelho é muito mais amplo. Ele vai muito mais além, porque ele diz de nós amarmos até mesmo os inimigos. Isso é possível humanamente? Não, não é possível. Quando o amor ele se baseia no sentimentalismo, na emoção, ele não é o genuíno amor. Porque o verdadeiro amor, ele vai além disso. Ele ultrapassa isso.
O verdadeiro amor é capaz de dar a vida até mesmo por aquele que não merece. Olha para Jesus. Ele deu a vida sem nós merecermos isso. Ele deu a vida por aqueles que estavam crucificando Ele. Ele deu a vida por aqueles que tinham chicoteado Ele. Ele mostrou que o amor vai além de qualquer empatia ou antipatia que exista. O amor supera. E o amor de verdade, ele faz eu amar o outro por aquele que ele é, e não por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Por isso que Dom Bosco diz, basta que sejais, só o fato de ser, porque na verdade, ele ali não estava amando apenas com o seu amor humano, mas era o amor divino, implantado no coração dele e transbordado, que chegava até os jovens. Porque a vida de Cristo estava latente dentro dele, literalmente viva. E a palavra de Deus nos mostra isso. Pega comigo aí, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Até o versículo 17. Nos diz assim: Cristo, tudo em todos. Portanto, mortificai os vossos membros, isto é, o que em vós pertence à terra: imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, especialmente a ganância, que é uma idolatria. Estas coisas é que provocam a ira de Deus. Foi assim que vós também procedestes outrora, quando viveram nessas desordens. Agora, porém, rejeitai tudo isto: a ira, o furor, a malvadeza, ultrajes, e não saia de vossa boca nenhuma palavra indecente. Também não mintais uns aos outros, pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar um conhecimento cada vez mais perfeito. Aí não se faz mais distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, porque agora o que conta é Cristo, que é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, com humildade, com mansidão, com paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda a sabedoria, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito. E tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre no nome do Senhor Jesus, por Ele dando graças ao Pai. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus. Dom Bosco não nasceu santo. Ele se tornou santo. Ele era um eleito, um escolhido. Como você também é um eleito e um escolhido. Eu acho fantástico quando o Papa Francisco fala da santidade nos tempos atuais. Ele diz uma coisa que de início me causou um impacto. Eu disse, como assim? Ele diz assim: não queira imitar os santos, porque cada um tem o seu caminho. E na hora eu falei, nossa, como assim? Eu passei minha vida inteira ouvindo dizer assim, não, os santos são para ser imitados. Os santos, eles são uma referência. Mas por que cada um tem o seu caminho? Porque você não vai viver no contexto que aquele santo viveu. Você não tem a mesma missão que aquele santo teve. Agora,
O santo, ele é uma referência, porque ele nos mostra um caminho de seguimento radical a Cristo. Então eu olho para aquele homem, eu olho para aquela mulher que se santificou e vejo nela ou nele uma referência que me impulsiona a também na minha realidade buscar a santidade. Por isso é cada um pelo seu caminho. Então eu peço a intercessão para o santo, eu aprendo com os exemplos dele, mas eu vou viver a minha vida e o meu caminho pessoal de santificação, porque o tempo é outro, o contexto é outro, as realidades são outras. Por isso que existe um caminho pessoal para você, de santificação. Existe um caminho particular, por isso que nós não podemos querer imitá-los na íntegra. Nós aprendemos com eles, contamos com a intercessão deles, mas trilhamos o nosso caminho, dentro da sua realidade pessoal, dentro do seu estado de vida, dentro da sua vocação, onde você trabalha, onde você estuda. Só que a grande diferença de Dom Bosco para o Tiago aqui ainda, que está pedalando, é de que ele assumiu radicalmente essa vivência, esse chamado, e começou a trilhar um caminho. E esse é o convite para mim e para você, assumir radicalmente e trilhar um caminho de santificação. Mas para que esse caminho ele aconteça, a palavra de Deus vai nos dizer: mortificai os vossos membros. Você percebeu que a palavra vai nos dizer que ora nós precisamos tirar e ora nós precisamos colocar. Ora nós precisamos nos despojar, ora nós precisamos nos revestir. Quando a palavra vai nos dizer que é preciso retirar o quê? A ganância, a impureza, as más paixões, a imoralidade sexual, são coisas das quais nós precisamos retirar da nossa vida, porque elas vão nos desfigurando, porque elas vão num caminho contrário ao amor, e se elas vão num caminho contrário ao amor, me afeta diretamente, porque eu fui feito para amar, e se eu não amar, se eu não seguir a minha identidade, eu vou começar a me desfigurar. E aí nós podemos chegar ao absurdo de ver pessoas, seres humanos, agindo como bicho, como animal. Ou desculpa mais uma vez, ou pior do que animal. Porque a desordem vai sendo tamanha dentro, que a pessoa comete atrocidades. Que a pessoa, ela perde o bom senso. Meus irmãos, e qualquer um de nós podemos chegar nesse nível. Qualquer um de nós. Por todas as más inclinações que nós temos. Mas se nós vamos de encontro àquele que santifica, se nós abraçamos a nossa vocação de amar, aí nós vamos sendo configurados a Cristo a ponto de poder dizer: Cristo é tudo em mim. Porque a palavra nos diz que o amor é o vínculo da perfeição. O que é o vínculo? O vínculo é aquilo que ata. O vínculo é aquilo que faz a junção. Então perfeição traduz aqui por santidade. Então o amor, ele é o vínculo, é aquilo que me leva à santidade. E foi o que Dom Bosco viveu. Buscou amar. Amar aqueles que estavam desprezados, esquecidos, na sua missão específica. Primeiro, ter consciência de que eu sou eleito. Eu tenho um chamado. Eu assumo esse chamado. Então eu trilho um caminho. E isso vai devolvendo a você a sua dignidade. Isso vai devolvendo a você o seu sentido de vida. É isso que Dom Bosco nos ensina. Dai-me almas e ficai com o resto. O que importa é juventude santa. Olha que ponto esse santo chegou. Dai-me almas, o que me importa são as almas. Fica com o resto. Pode ficar, porque eu quero ficar com aquilo que permanece. Eu quero a eternidade. Eu quero o céu. Eu quero a salvação destas almas. O resto é resto. Não é que não tenha valor. Tem valor. Mas o que é o mais importante? O que é o mais importante na sua vida e na minha vida? O transitório? O passageiro? Que pode durar aí 40, 50, 100 anos? E depois? O que vem? O que me espera? O que te espera? Nós não fomos feitos para o mero transitório. Nós fomos feitos para o eterno. Para aquilo que permanece. E perceba que teu coração anseia por isso. Eu sempre gosto de trazer esse exemplo. Você já percebeu que a morte é sempre desconfortável? Sabe por que a morte é desconfortável? Porque ela não fazia parte do plano de Deus. Jesus venceu a morte, tanto que não fazia parte que Jesus veio vencer ela, para que ela não fosse o ponto final.
mas que se tornasse uma passagem para o eterno. É porque nós não fomos feitos para aquilo que é transitório ou meramente temporal. Nós fomos feitos para a eternidade, para estarmos com Deus eternamente. É este o nosso anseio. Só que às vezes eu e você podemos nos fixar tanto nesse mundo, tanto nessa terra. Eu prefiro colocar as minhas raízes nessa terra e eu esqueço o que há de vir. E aí eu me consumo, aí eu não preciso ter bom senso, aí eu posso fazer o que eu quiser, porque afinal de contas a vida foi feita para ser vivida e basta os dias que eu passar aqui, o jeito é aproveitar mesmo, o jeito é buscar tudo aquilo que eu posso de maneira desenfreada, porque afinal de contas eu tenho pouco tempo de vida aqui. O que são 80, 100 anos aqui nessa terra? São nada perto de uma eternidade que está reservada para você. Por isso que vale a pena perder para ganhar. Às vezes a gente acha que o cristianismo diz de pessoas que estão reclusas e não podem fazer nada, só aqui, esperando o que há de vir. Não, o cristão verdadeiro, sabe o que acontece? Não é que ele não aproveita, ele aproveita da melhor forma. O cristão verdadeiro não é aquele que se coloca à parte das coisas, é aquele que escolhe a melhor parte. O cristão verdadeiro não é aquele que se isola, é aquele que vai de encontro àquilo que foi criado para mim, só que eu sei aproveitar e viver isso de maneira sadia. Eu sei usufruir do bem que me é dado. O cristão verdadeiro se alegra, o cristão verdadeiro sai. O cristão verdadeiro, agora falando dos jovens, gosta de música. O cristão verdadeiro gosta de viajar, gosta de estar com os amigos. Sim, é isso. Só que ele vive tudo isso sem se perder do essencial, sem se perder daquilo que é o sentido da sua vida. Você pode viver feliz neste mundo, mesmo não sendo dele, usufruindo do que Deus criou e o que Deus te deu. Não de maneira desenfreada e desordenada, que vai te descaracterizar. Só que infelizmente muita gente só cai em si, ou só percebe isso, quando está lá embaixo. Agora deixa eu dizer para você que nos acompanha, ou você que está aqui, que quem sabe está sentindo o ventinho do fundo do poço. Sabe quando está caindo e está sentindo o vento? Estou indo no abismo. Não queira chegar lá embaixo para você reconhecer as burradas que você está fazendo ou as escolhas errôneas que você está fazendo. Olha para cima e volta. E volta. Um abismo atrai outro abismo, a palavra de Deus vai nos dizer. E não queira você imaginar, ou não queira você conceber de que você se lançando nesses abismos do pecado, se lançando nos vícios, vai parar por aí. Não para. Não para. A coisa sempre vai te puxar mais para baixo. Por isso que um abismo atrai outro abismo. A ponto depois de chegar no abismo eterno, onde nós não vamos chegar em nome de Jesus, que é o inferno. Meus irmãos, por isso se você está sentindo que você está na beira do abismo, ou se você já está sentindo, como disse o vento, daquele que está caindo, volta. Volta agora. Volta o quanto antes. Não queira chegar lá embaixo. Não queira quebrar a sua cara e se ferir mais ainda, para depois cair em si e dizer assim, nossa, é mesmo, eu estava no caminho errado. A palavra de Deus nos é clara, ela é concreta, ela nos exorta, ela nos ensina. Por isso, enquanto esse pobre rapaz aqui está falando, vá fazendo as suas análises aí. Vá fazendo o seu exame de consciência e percebendo. Em que direção você está indo? Para onde você está indo? O que você está buscando? Onde você está consumindo as suas forças? Onde você quer chegar? Qual é o seu destino? O que você anseia profundamente, concretamente? O que você quer? O que você deseja? Dom Bosco, ele nos trouxe muitos ensinamentos. E uma das coisas que mais me impressiona na vida de um santo é entender a origem de tudo aquilo que ele viveu. Por que eu estou falando de origem? Porque um santo só viveu o que viveu porque ele tinha uma relação estreita com aquele que o chamou. A origem de tudo é Deus. Tudo parte de Deus.
E Dom Bosco, então, ensinou aos seus adolescentes, aos seus jovens, e hoje a mim e a você, o caminho da santidade. Mas, ao mesmo tempo, como chegar a essa santidade? Se eu não me relaciono profundamente com Deus? Como que eu vou conseguir ser santo se eu não me aproximo daquele que é o santo por excelência? Por isso eu quero trazer uma riqueza aqui para você e para mim também, que é a pedagogia de Dom Bosco na vida de oração. Como Dom Bosco ensinava e ensina-nos hoje a rezar. Qual é esse itinerário, esse caminho espiritual que ajudou tantos jovens a se encontrarem, a ressignificarem as suas vidas? Olha só que interessante. Dom Bosco levava a formação para o sentido da presença de Deus. A sua tradição espiritual considera o exercício da presença de Deus como o primeiro passo de toda forma de oração, que permite entrar na intimidade divina, viver constantemente na presença do Senhor, também em meio às atividades mais variadas. A presença de Deus, ela é percebida na beleza da criação, é provada na intimidade da oração e da comunhão eucarística. Ela é reconhecida nos acontecimentos da vida pessoal, na história da igreja e da humanidade. O sentido de Deus, que é Pai, presente e operante, domina e polariza a mente e o coração de Dom Bosco e dos seus jovens. Nessa linha é que ele desenvolve a pedagogia da oração. Perceba isso. As práticas de piedade são o caminho para alcançar o espírito de oração. No jovem instruído, ele oferece instrumentos simples para santificar cada ação do dia e ensina a fazer tudo por amor a Deus, atendendo diligentemente aos próprios deveres e fazendo tudo por Deus. Ele quer formar nos jovens a união com Deus em tonalidade afetiva e unitiva. Entende levá-los a viver em estado de oração por meio de práticas de piedade ordinárias, de jaculatórias, de visitas, de exames de consciência. É um espírito orante, animado de ardente caridade, esta permanente união de amor, a ponto de impregnar os pensamentos, unificar os afetos, orientar as atividades diárias e as relações humanas é a meta da sua condução espiritual. A respeito de Domingo Sávio, ele diz: seu espírito estava tão habituado a falar com Deus que em qualquer lugar que estivesse, mesmo em meio às agitações, ele se recolhia em pensamento e com pios afetos elevava o coração a Deus. Consciência da presença de Deus em todos os âmbitos, em todos os lugares e em todas as situações. Dom Bosco queria que os seus jovens entendessem que eles precisavam viver continuamente na presença de Deus. Isso não significa, senão eu e você estávamos perdidos, estar 24 horas na capela, ou estar em oração, ou estar no deserto, mas ter uma atitude orante, uma vida que é perpassada pela oração, a ponto de você contemplar a criação, a ponto de você percebê-la e ver ali a presença de Deus, os traços que Deus deixou no criado. Perceba que Deus deixou a sua assinatura. Em tudo aquilo que Ele criou, tem a assinatura de Deus. A beleza da criação. Como também nas situações ordinárias. Das boas às difíceis. Das confortáveis às desconfortáveis. Com isso nós não estamos anulando o momento que eu preciso me retirar de intimidade com Deus para poder parar, para fazer adoração eucarística, para participar da missa, para rezar o Santo Terço, para me ler e beber da palavra. Tudo isso é necessário e precisa do seu tempo. Mas não pode se limitar apenas a isso. Isso é um meio. O Padre Jonas nos ensina na comunidade que essas práticas de piedade, da qual Dom Bosco aqui também fala, elas são como lenha na fogueira. Eu coloco lenha, elas são meios, não são o fim. Elas precisam me levar a me relacionar com Deus, me levam a eu ter intimidade com Deus, a ter vida íntima com Deus. Mas
as práticas de piedade, elas não são o fim. Quando você coloca a lenha na fogueira, a chama aumenta. Imagina comigo que a chama diz da sua comunhão com Deus, diz da sua relação com Deus. Então você vive tudo isso e na medida em que você faz o seu estudo bíblico, na medida em que você reza o seu santo terço, enfim, você faz as práticas de piedade, tudo isso precisa fazer com que você cresça em intimidade, senão é uma espiritualidade estéril. Porque a intimidade diz da sua relação com Deus. Você está se relacionando com Ele. E existem meios para você se relacionar. Existem meios para você se comunicar com Deus, para você escutar a Deus. E é por isso que essas práticas são importantes. Mas não é apenas quando você as pratica que você está em comunhão com Deus, mas você é chamado a viver uma comunhão contínua com Deus. Por isso, da presença contínua de Deus em todas as realidades que Dom Bosco nos diz. E agora, presta atenção nessa pedra de toque. Também é algo que eu insisto em repetir. Eu posso falar de qualquer coisa e eu chego nesse ponto, não tem para onde fugir. Certa vez Deus me fez entender uma coisa, que as coisas que eu vivo, até as ruins e difíceis, elas não são empecilho de relação, elas se tornam via de aproximação. Até mesmo o meu pecado. Por quê? Quando eu peco, se eu busco a Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a confissão. Deus não queria que eu pecasse. Só que, felizmente, pequei. Agora eu pego desse mal, que é o pecado, e eu pego esse mal e eu vou para Deus. Não fuja de Deus quando você peca. Corre para Deus quando você erra. É diferente. A nossa tendência quando a gente peca é o quê? Você já percebeu? Pecado, geralmente a gente faz no escondido, a gente não quer que os outros saibam. Você está vendo como que é a nossa consciência? Por que coisa errada faz escondido? Por que eu não quero que os outros saibam? Porque é errado. Porque eu sei, a minha consciência aponta. Independente dos discursos que nós possamos ouvir hoje. Faz no escondido. É igual criança quando está quieta demais, né? Viu aquela criança pequena, está muito quieta, a mãe falou, ixi, está aprontando, está muito quietinha. Está lá, aí vai lá ver, batata, né? Está aprontando alguma coisa. Quando a gente se isola, quando a gente se distancia, quando a gente peca, a tendência é o quê? Eu me distanciar, sabe por quê? Porque pecado é treva, e não existe comunhão entre treva e luz, e Deus é a luz por excelência. Então quando eu peco, eu me coloco numa condição de trevas, sobre uma nuvem de trevas. E qual que é a minha tendência? Eu sou puxado a querer me afastar de Deus, cada vez mais. Um abismo atrai outro abismo. Só que se eu não tenho uma postura imediata de dizer assim, parou com isso, eu vou romper com isso, eu vou sendo puxado. Agora, se eu tomo uma postura e digo assim, não, eu não fui feito para as trevas, mas eu fui feito para a luz, o que eu vou fazer? Eu vou, mesmo sentindo vergonha, com a cara de pau, eu vou lá e vou dizer, Deus, eu estou aqui, me perdoa, e vou confessar. E aí eu vou recomeçar a minha vida. Jesus não disse que Ele não veio para os sãos, Ele veio para o doente, Ele veio para o pecador, Ele veio para mim e para você. E aí por que eu fujo dele? Quando você está doente, você vai para onde procurar ajuda? Você vai no médico. Você precisa dizer assim, eu vou no médico, alguém precisa te levar, eu vou para o médico. Então eu preciso ir se eu estou necessitado. Não queira mais ficar na comunhão com as trevas. Não queira mais ficar envolto nas trevas, porque você não foi feito para estar nas trevas. Então é por isso que tudo se transforma meio. Outro exemplo, a dificuldade que você vive, um sofrimento. Meu Deus, onde está Deus nessa situação? Para onde Deus foi? Deus está surdo, Ele não ouve as minhas súplicas. Tudo se transforma em matéria. Então você vai pegar a dor, você vai pegar a angústia, você vai pegar o sofrimento, você pega e transforma em matéria de oração. Ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar reclamando ou fofocando a partir disso, você pega tudo isso e fala aqui, fala com Deus, está aqui Deus. É isso que eu estou sentindo, é dessa forma que eu estou vivendo, é isso que eu estou passando, é isso que eu não consigo. É oração, é trato de amizade com Deus, é relacionamento. Então você pega aquilo que é difícil, pega a sua angústia, pega a sua tristeza e fala com Deus. Se comunica com Ele, estabeleça um vínculo com Ele. Se você está alegre, da mesma forma, vai e agradece. Se você está indignado, vai com a sua indignação. Se você não está compreendendo as coisas, está confuso, porque você não sabe para onde você vai, pega a sua dúvida e corre para Deus.
Não corra de Deus, mas corre para Deus. É isso que significa viver continuamente na presença dEle. Só que é o que eu faço, e para mim é uma grande luta. Porque às vezes eu prefiro ficar com as minhas confusões, com os meus questionamentos aqui matutando e gastando neurônio, só comigo mesmo, tentando só achar soluções. Claro que tem a nossa parte que precisa ser feita, mas seja dependente de Deus. Transforme a oração. Você está vendo que se a gente criar esse hábito orante na nossa vida, a gente vai estar rezando o tempo inteiro? O que é uma jaculatória? Brevemente você diz: Jesus, manso e humilde de coração, fazia meu coração semelhante ao vosso, porque eu tenho vontade de enforcar essa pessoa, e se eu pudesse jogar ela do precipício. É sincero, é o seu desejo, a sua fraqueza humana. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, porque eu vou explodir. É oração cheia de vida. É perpassar o ordinário da sua vida na presença de Deus. E aí entra outro ponto importante que ele traz aqui. Fazer tudo por amor a Deus. Esse também para mim foi uma descoberta. Falando agora da minha vida pessoal. Você já percebeu que tudo que você faz de agradável ou desagradável, você pode fazer com o sentido de amar a Deus naquilo? Pensa agora, sem pecar, tá bom? Só pensa. Naquela pessoa que para você é insuportável. Tá bom, já deu, senão vai puxar a lista. Rapidinho, né? Uma só tá bom. Que você não gosta. Que se você pudesse, você anulava. Você se distancia. Pois é. Eis uma ótima oportunidade para você exercitar o amor a Deus, amando essa pessoa sem você sentir nada, até aversão por ela. Agora a gente está falando de amor. E não de afeto sentimental. Pensa naquela situação difícil. Aquela tarefa que você tem que fazer todo dia. Quem sabe você é dona de casa e você não gosta de limpar a casa, né? Às vezes não tem dia que a gente não tem vontade. Não sei, né, que eu não sou dona de casa, mas não é? Pronto. Aí eu vou lá, tenho que limpar essa casa. Eu tenho que limpar essa casa. Agora eu lembrei da minha mãe, né? Quando minha mãe limpava, ninguém podia pisar lá. Porque minha mãe falava assim, é uma limpando e 10 pisando. Assim não dá. Então você pode ir lá querer limpar a sua casa. Você não está com vontade. Sabe o que você faz? Encha de sentido e significado. Senhor, a minha vontade é de sumir e deixar essa casa do jeito que está. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui num ato de amor a Ti. E por amor a Ti, eu vou limpar essa casa. Porque as pessoas que moram nessa casa são Teus filhos. E eu me decido a amar, mesmo que ranja aqui dentro, mesmo que contrarie a minha vontade, eu vou amar. Isso é santificação. Isso é caminho de santificação. Estudar da mesma forma. Você está estudando porque você precisa? Sim. Você limpa porque você precisa? Sim. Mas põe um sentido. E comece a fazer as coisas por amor a Deus. Especialmente as desagradáveis. Você está percebendo que você vai costurando o seu dia todo na presença de Deus? Porque você para rezar, você faz práticas de piedade para se aproximar, são meios. Você pega as situações do ordinário da sua vida, que são difíceis ou alegres, e transforma em matéria de oração, e você começa a agir no seu cotidiano, fazendo tudo por amor a Deus. Você está colado em Deus. Mesmo quando você não está ouvindo diretamente falar sobre Ele. Ou mesmo quando você não está explicitamente falando dEle. Mas a sua vida está mostrando. E você vai perceber a eficácia que haverá quando você começar a vivenciar assim. Quando você começar a viver desta forma. Dom Bosco é claro em dizer: o espírito orante, animado de ardente caridade, está permanentemente na união do amor. Impregnar os pensamentos, unificar os afetos, orientar as atividades diárias e as relações humanas é a meta da condição espiritual. Mesmo em meio às maiores balbúrias, mesmo em meio às maiores agitações, ele conseguia se recolher em pensamento, com pios afetos e levava o seu coração a Deus. Falando de Domingo Sávio. Então você está aqui hoje na Canção Nova, você está acompanhando a Canção Nova, Deus está te convidando
a você se relacionar com Ele. E Dom Bosco nos ensinou isso. Isso aqui é a pedagogia dele, uma parte, né, claro, da pedagogia dele, para fazer um jovem santo, para fazer uma família santa, para fazer homens e mulheres santos. E que vai de encontro ao que a palavra diz, porque aquilo que um santo diz não contradiz a palavra, só reafirma. E é o que nós contemplamos aqui na palavra. Sobretudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Lembra? É vínculo, ata, aproxima. E seja você um consagrado, seja você um missionário, seja você um leigo, seja você um casado, seja você um jovem há mais tempo, seja você um jovem de 70 anos, de 80 anos. É para mim e é para você isso tudo. É esse o convite que Ele nos faz, o próprio Deus, através da vida de Dom Bosco. E quando a gente fala de Dom Bosco, e não tem como, já disse, não nos remetermos aos jovens, agora eu quero fazer esse link com você também. Porque com certeza você conhece algum jovem, ou quem sabe você que está aqui é jovem, estou vendo aqui alguns. Às vezes a gente pode correr o risco de pensar assim, nossa, mas jovem é tão complicado? Sim, é verdade, como todo ser humano é complicado. Mas o Papa Francisco nos ensina algo tremendo para que a gente aprenda a lidar com os jovens. Quando ele afirmou que Deus é jovem, ele diz que você só consegue encontrar um jovem em movimento. Não espere que um jovem pare para te ouvir, mas seja móvel para acompanhá-lo. O jovem, ele é dinâmico. Só que na medida em que ele perceber que você faz e tem um esforço para caminhar com ele, mesmo não seguindo o mesmo ritmo que ele vai parar para te ouvir. E olha que sabedoria do Papa Francisco, que ele vai nos dizer. Você sempre vai encontrar um jovem em movimento. Portanto, se você quiser falar com ele, quiser que ele te escute, seja móvel. Quer dizer, entre na realidade dele. Caminhe com ele. Tudo bem que você pode não conseguir acompanhar as passadas porque o jovem caminha rápido. Mas na medida em que ele perceber que você está caminhando com ele, está tentando caminhar com ele, ele vai diminuir as suas passadas. E aí vocês vão encontrar o mesmo ritmo. Você mais velho acelera o ritmo, o jovem diminui um pouco. E aí vai haver comunhão e aí acontece o progresso. É assim que caminha junto. Em movimento. Sendo móvel. Entrando na realidade. Não querendo fazer com que ele pare de viver o que ele precisa viver como jovem. Mas que você ajude a ele e conduza ele a viver da melhor forma tudo isso. Não é reprimindo, é mostrando, é acompanhando, é estando junto, é estando em movimento. E existem artifícios para isso, existem meios que você pode se utilizar para isso. E da mesma forma, nós vamos nos rejuvenescendo. Quase não sai. A nossa vitalidade, o nosso ânimo, na comunhão, na relação, vai se estabelecendo. É isso que acontece. Jovem, não tenha medo de aprender com os anciãos, com os mais velhos. Só que deixa eu dizer também, pai, mãe, vovó, tio, tia. Não tenha medo de aprender também com o jovem. É uma via de mão dupla. Queira ensinar e queira aprender. Quando o jovem vê que você também está disposto a aprender, ele se identifica com você. Porque você não está lá para impor ideias. Você está lá para caminhar junto com ele. Aí é diferente. Dom Bosco era perito nisso. Ele sabia chegar no jovem. Ele não reprimia o jovem. E muitas vezes, chegando nas situações mais difíceis, ele ia até. Ele também diz em outra frase, não basta amar os jovens, eles precisam saber que são amados. É preciso dizer com palavras e é preciso dizer com a vida, concretamente. É preciso que você anuncie isso com a sua forma de ser. E aí, você nunca vai envelhecer.
Vou trazer mais uma frase polêmica aqui. Jesus não gosta de velhos. Agora Nossa Senhora, né? As vozinhas vão falar assim, ai meu Deus, Jesus não gosta de mim. Entenda, Deus não gosta do espírito de velho. Ufa, graças a Deus, né? Senão... Jesus... Sabe por quê? O que a palavra vai dizer? Despojai-vos do homem velho, com seus antigos costumes. Por isso que tem muito vovozinho e vovozinha aí, tio e tia, que dão de 10-0 no jovem de 15, 16 anos. Por quê? Ele tem espírito jovem. Isso não morre, porque a palavra de Deus vai nos dizer. Nós somos renovados. E o Papa Francisco vai dizer, Deus é jovem. E sabe por que Deus é jovem? Porque Ele sempre faz novo. Não envelhece. Aquilo que se renova nunca envelhece. E é por isso que você pode chegar a 100 anos sendo mais jovem do que nunca. Porque a sua alma está em Deus. Então você não envelhece. Agora, como também tem jovens de 20 anos que já estão com média de 200 anos. Que estão distantes de Deus e estão se envelhecendo. Estão dependentes do pecado. Então estão sendo consumidos. Por isso não gostar de velho é não gostar da vida velha. Do homem velho. Com seus apetites desordenados. Mas ele gosta dos velhinhos, sim. Tô me olhando. Brincadeiras à parte, é só para que a gente entenda o como que nós somos chamados a ser renovados. Porque aquele que está em comunhão com Jesus não se envelhece. Não envelhece. Permanece sempre jovem, mesmo que as passadas tenham que ser mais devagar. Só que dá passadas mais certeiras. Mais certeiras. Quando a gente olha para um idoso, né? Falando aqui com todo respeito, estou brincando, né? Falando do velho, mas quando a gente olha para um idoso, a gente vê marcas, os traços no rosto. Sabe o que são esses traços? Na verdade, são um mapa. Onde se você parar para ler nas feições dele, você vai ver uma vida toda ali, nos traços. Uma vida com lutas, uma vida com conquistas, uma vida que foi galgada, um caminho que foi trilhado. Então, por isso você olha para alguém com idade mais avançada e você percebe ali as marcas da história no rosto dessa pessoa, que merece todo o respeito, que merece toda a admiração, porque essa pessoa trilhou um longo caminho. Então, uma salva de palmas agora para os nossos irmãos idosos. Por isso que o jovem aprende com o mais velho. E é por isso que o mais velho aprende olhando para a vitalidade do jovem. E é por isso que eles caminham juntos. E Dom Bosco soube ser um com o jovem sem se perder. Mas ele soube sinalizar e encaminhar eles para Deus. A conduzi-los para Deus. Porque ele amava. Porque ele se entregava pelos jovens. Depois de esse breve caminho que nós trilhamos, peço agora para você, eu sei que você já está fazendo isso, está se revendo, está olhando para si, mas agora, há quanto anda a sua vida? Diante daquilo que a palavra nos trouxe, diante daquilo que a palavra nos disse, como também diante daquilo que Dom Bosco nos ensina, como está a sua vida? Será que hoje você precisa sair da sombra das trevas? Precisa voltar para a luz? Quem sabe você precisa hoje se reconciliar com Deus? Quem sabe hoje você precisa dar um basta e dizer assim, deu. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero mais viver escravo. Eu não quero mais viver dependente de coisas que tanto me escravizam. Eu quero ser livre. Tenha coragem de tirar dos bastidores da tua vida aquilo que está te consumindo, aquilo que está roubando de você, aquilo que está te ferindo. Tenha coragem de expor diante da luz de Deus, porque não há comunhão entre trevas e luz. E, portanto, a luz de Deus excede as trevas, se você tiver a coragem de colocar diante de Deus tudo isso.
A luz dele vai envolver. Eu sei que não é tarefa fácil reconhecer, mas a humildade é o caminho para a intimidade. A humildade é a verdade. Por isso que a palavra vai dizer que aqueles que se humilham serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Olha que lindo que há por trás dessa palavra. O que é humildade? Humildade diz de verdade. Então, se você pega a sua verdade, por mais dolorosa ou difícil que ela seja, e você coloca ela diante de Deus, que é a verdade, Ele vai te exaltar, porque Ele vai poder trabalhar em você, Ele vai poder transformar você e vai te elevar em dignidade. Ele vai elevar o seu valor. Ele vai devolver o seu valor que pode ter sido roubado por tantas coisas. Eu me humilho, eu reconheço diante de Deus quem eu sou, como estou, o que se passa aqui. Quando eu sou sincero e verdadeiro com Deus, e a gente não engana Deus porque Deus sabe a nossa verdade, quando você tem a coragem de rasgar o seu coração diante dEle, Ele consegue então ter acesso para trabalhar. E aí Ele vai começar esse trabalho contínuo em você, de purificar, de libertar, de santificar, e Ele vai consequentemente te elevar, exaltar. Estou até com a camiseta aqui do Revolução, ó, releve, temática que foi esse ano do acampamento do Revolução Jesus. Ele vai te elevar, vai exaltar a sua dignidade, e você vai começar a se desprender das coisas baixas, e você vai querer coisas altas. Tem muita gente que almeja a riqueza. Quer ver o que é um desejo pervertido? Genuinamente, o desejo pela riqueza, ele existe. Porque Deus te fez e me fez para nós tomarmos posse da maior riqueza, que é a eternidade. Só que quando eu estou longe de Deus, por causa das marcas do pecado, da concupiscência, tudo aquilo que é de bom em nós e tem reta intenção, vai sendo distorcido. E aí o homem acha que quanto mais ele ter aqui, mais ele vai ser feliz. Mas na verdade ele não está querendo a riqueza daqui. A alma dele está ansiando pela riqueza que é eterna. Só que como ele não busca a eterna, aí ele vai tentando buscar aqui. E aí ele quer mais, aí vem a ganância, aí ele vai querendo mais, ele vai desejando mais, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Fica desenfreado. Mas lá no fundo, a intenção é real. Porque o que ele quer? Ele quer o eterno. Ele quer a riqueza maior, porque o nosso Pai é muito rico. O nosso Deus é muito rico. Da mesma forma, aqueles que buscam de maneira desenfreada o prazer, na verdade, ele quer degustar do prazer, para tentar compensar um desejo profundo que ele tem, de degustar da presença de Deus. Só que por causa de todo o desenfreamento, de todas as marcas, de tudo aquilo que aconteceu, ele começa a buscar de maneira doentia. Mas lá no fundo dele, a sede é de Deus, a sede é do alto, a sede é do amor. Está entendendo? É por isso que é preciso se desprender, e é por isso que a palavra de Deus vai sinalizar e vai nos dizer: pois já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador. Passos concretos. Você vai se despojando, você vai retirando da sua vida aquilo que compromete, aquilo que te distancia, aquilo que te descaracteriza, aquilo que te fere. Mas ao mesmo tempo, você vai se revestindo daquilo que te edifica. Você vai se revestindo da graça de Deus, você vai se revestindo através do amor, você vai se revestindo através da humildade, você vai se revestindo de santidade, e aí você vai se conformando a Cristo que habita em você. Isso é a santidade, é uma conformação a Cristo, o homem perfeito. E aí você se torna santo. Claro que um caminho bem breve e resumido aqui. Por isso você precisa olhar para a sua vida, e eu preciso olhar para a minha vida, e perceber quais são os excessos que precisam ser hoje tirados. E o que precisa ser colocado. Ou você vai querer permanecer
querendo as baixezas? Ou você vai continuar a querer aquilo que é baixo, sendo que Deus te deu asas para voar bem alto? Porque o teu coração aspira, porque o teu coração deseja, porque o teu coração anseia por aquilo que é eterno, por aquele que é eterno. É este o convite que Ele faz para mim, é este o convite que Ele faz para você, e que nós precisamos ter a coragem de encarar a nossa verdade. Você percebeu que existe um caminho aqui a ser trilhado, existe um caminho a ser percorrido. Dom Bosco quer nos ajudar nisso, através da intercessão, através daquilo que Ele nos ensina, porque Ele aprendeu com Jesus, então Ele quer nos ensinar, e a gente olha para um santo e aprende com ele. A gente confia em intenções para que Ele interceda por nós, mas existe a parte que cabe a mim e a você. Todas as vezes que você olha para a vida de um santo, você deve ser provocado, você deve ser instigado, você deve ser levado a querer também a santidade. Porque senão parece algo muito longe, né? Tipo assim, não, Deus escolheu aqui tantas pessoas para serem santas, o resto vai ser pecador e pronto, e não vai se santificar. Não. A santidade é para todos. Para todos. E é por isso que Deus quer pais santos, mães santas, filhos santos, jovens santos. Deus nos quer santos. Todos, sem exceção. Mas para isso existe um caminho. Você que veio até aqui, ou você que nos acompanha, qual é a sua escolha? O que você deseja de fato? Diante de tudo aquilo que você foi ouvindo, o que ficou para você? O que chegou no seu coração? No que você se identificou? Se houve aí uma junção, se houve aí uma identificação, provavelmente Deus está te falando diretamente neste ponto. Fecha comigo os olhos um pouquinho aí. Eu quero te convidar agora no exercício bem prático a você pensar no que hoje você precisa se despojar, do que você precisa hoje se despojar. O que não condiz com a sua vida, que não condiz com a vontade de Deus. O que hoje está na sua vida e que tem te deformado. O que hoje está na sua vida e tem te descaracterizado, tem roubado a sua liberdade. É uma atitude, é um vício, é um pecado, é um sentimento, é uma situação da qual você está envolvido ou envolvida. O que hoje precisa ser tirado? Mas ao mesmo tempo, pensa o que hoje precisa ser acrescentado na sua vida que quem sabe você deixou de lado. Que quem sabe você já não deu mais tanta atenção. Quem sabe é a volta para a igreja, é a busca do sacramento, é a busca da comunhão com Deus. Quem sabe hoje, da mesma forma que você precisa buscar, você também é chamado a levar outros. Estamos falando de Dom Bosco, também traga à sua memória tantos jovens que você conhece, quem sabe da sua família, da sua casa, um filho ou um amigo, e que você percebe que estão bem longe de Deus. Hoje é momento também de nós apresentarmos e entregarmos a vida de cada um a Deus. O que precisa ser tirado? O que precisa ser despojado? O que precisa ser colocado? Do que você precisa hoje se revestir? Você não está aqui por acaso. Você não está ouvindo neste momento por acaso. Deus Ele está te convidando a voltar, a se reaproximar, a recomeçar, quem sabe para muitos. Não tenha medo de romper. Deus fala de muitos aqui que precisam viver de fato um rompimento, mas você tem medo por causa das perdas que você vai ter que ter. E Deus diz para você:
existem perdas necessárias para um ganho maior. Existem perdas temporais para ganhos eternos, necessárias para ganhos eternos, para um ganho eterno. E agora comece a exercitar aquilo que Dom Bosco nos ensinou. Transforme em oração aquilo que você está sentindo. Comece já a falar com Deus. Comece já a dizer para Deus, na humildade, na verdade, como você está. Enquanto o ministério vai cantando e já vai nos preparando, eu quero te convidar a não apenas cantar. Se você achar viável, apenas escute, mas fala com Deus com verdade. Fala com Deus com sinceridade. Tenha a coragem de ser você. Tira as máscaras. Sai da proteção de tela. Vai para a verdade. Vai para a realidade. E fala com o Deus que não está aqui para te acusar, mas com o Deus que está aqui para te ouvir. Porque Ele quer que você volte para Ele. Enquanto o ministério canta, vá falando com Deus. E Deus vai proporcionar a todo aquele que se abrir um encontro profundo e uma graça de recomeço. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.